existe análise gramatical no grego, ou no hebraico, ou no aramaico, ou no português, que vá mudar essa realidade. Tanto que você escolhe como um texto muito importante para a imortalidade da alma, um texto que nada fala sobre alma. Aliás, a maioria dos textos que você citou nesse debate não falam sobre alma. Então, o que acontece, cara? Simplesmente é vergonhosa essa forma de lidar. Aí você disser assim, não, porque há aqui uma oração subordinada, adverbial, não sei das quantas, então agora apareceu uma alma onde não existe alma. Apareceu uma alma que não morre, onde não existe alma que não morre. Apareceu uma contradição à palavra de Deus aqui, que você supõe ser a mais pura realidade, porque você não leva a palavra de Deus a sério. Oh. Só que não vai dar, cara. Elis, caso não tenha gostado da resposta, você tem 5 minutos para uma réplica, tempo na tela. É interessante que ele disse que ele pediu uma aula, né? Ele pediu aula, e mesmo eu dando aqui a aula a ele ainda tem a capacidade de me chamar de herege, professor dele. Porque depois desse debate eu vou ficar conhecido como professor de Ezequiel Gomes. Vamos lá. Fiz uma pergunta a ele que, novamente, ele não sabe. Então, veja, como é que a pessoa não sabe a estrutura da palavra ali, onde é que ela está inserida, o contexto, ou o significado das palavras, semanticamente, sintaticamente, e aí afirma com tanta certeza que significa X ou Y determinada palavra, sem sequer saber o que significa. Isso é um problema grave. Vamos supor aqui, vou até trazer uma ilustração. Uma pessoa que nunca viu um abacaxi. E aí alguém diz àquela pessoa, esse abacaxi é um tomate. Então você pode fazer uma salada com esse tomate. É o que o pastor Ezequiel está fazendo aqui, uma salada de abacaxi. Porque ele não sabe o significado das palavras e ele faz salada. Fazendo uma salada aqui. Olha aqui, ó. A oração aqui, pastor Ezequiel, é uma oração subordinada, adverbial, temporal. E aí o senhor diz, não muda nada, equívoco seu, engano seu, ledo engano seu. Quem foi que lhe disse que não altera nada? Altera sim. É necessário saber o que de fato o texto está dizendo para não correr no erro do senhor aí, ó, de falar o que não sabe. Porque quando o senhor fala e não sabe o que significa o texto ali, da maneira que está inserido dentro da estrutura sintática aqui, então o que é que acontece? Vai falar conjecturas, vai trazer aí invenções da sua própria cabeça, fruto da sua imaginação. Vamos para o texto? Vamos ver agora o que é que significa isso? Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. É interessante que eu falei também aqui da preposição, para dentro do paraíso. Então, naquele mesmo dia, Jesus ele vai para o paraíso. Aí o Ezequiel supõe que tem que ter a palavra alma no texto aqui. Pelo amor de Deus, né, Ezequiel? Tem que ter a palavra alma aqui no texto. Se Jesus morreu, só ressuscitou ao terceiro dia. O ladrão morreu e o seu corpo permanece morto até hoje. O que é que foi com Jesus para o paraíso naquele mesmo dia? Porque Jesus foi naquele mesmo dia para o paraíso. Dentro da estrutura gramatical aqui, é impossível você dizer que não foi. Outra coisa, a oração aqui subordinada adverbial temporal indica que tem uma oração subordinada aqui no texto. Olha aqui, ó. Lucas 23, 42. Versículo 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, mesmo, você nem tocou na questão da vírgula aqui, se você tivesse tocado, você ia ver que aí sim, nessa questão da vírgula, se tivesse depois de sêmero aqui, não alteraria, porque a oração ela é subordinada. Então, essa aula aqui hoje é grátis. Anote aí no seu caderninho para você não esquecer. A oração aqui ela é subordinada, ou seja, estarás comigo no paraíso. Então, se o texto aqui diz comigo no paraíso quando? Estarás comigo no paraíso quando? Quando é?
O próprio texto responde. Hoje, se o Senhor disser, estarás comigo no paraíso, não trouxer aqui uma explicação, esvazia o texto. Então, a explicação do texto é exatamente porque essa oração ela é subordinada a Sêmero aqui, ó. Olha aqui, ó. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E naquele mesmo dia ele levou o ladrão ao paraíso. E aí o Senhor fez menção aí, meio que de forma truncada, dizendo, mas Jesus não foi até o Pai, porque Jesus disse, não me detenhas, alguma coisa nesse aspecto aí que o Senhor tentou passar aqui meio que de forma truncada. Porém, Jesus não tinha ido até o Pai no seu corpo ressuscitado. Mas naquele dia, na cruz, ele foi até o Pai, ele foi ao paraíso e ele levou aquele ladrão com ele. Ele não levou o corpo do ladrão. E aquele ladrão sabia que ia morrer. Então, se ele sabia que ia morrer, o que foi que Jesus para o paraíso? A alma do ladrão.